Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação de Barretos. Seja bem-vindo, então, a mais essa videoaula, certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre fábula. Tenho certeza que de fábula vocês sabem muita coisa. As crianças costumam ler muita fábula lá na educação, desde a educação infantil, os professores leem para ela, no ensino fundamental, eles têm muito contato com fábula e vocês, com certeza, conforme eu for explicando, vocês vão falar, eu já vi isso, eu sei isso. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho também sobre narrador, sobre ordenação dos fatos, como que acontece, certo? Então vamos começar. Características de uma fábula. Vocês se lembram? Quais são as características da fábula? O que é uma fábula, então? Vocês recordam? Primeira coisa, vamos ver aqui, essa aqui é uma imagem de uma fábula muito conhecida, da Raposa e as Uvas. Vocês conhecem? É aquela que a raposa, ela vê as uvas, e aí a raposa vai lá e tenta pular, ela tenta pegar aquelas uvas e ela salta, tenta pegar de todas as formas as uvas, mas ela não consegue. Aí no final, ela vira assim, ergue o ombro e fala, eu também não queria, elas estavam verdes. Então, do que essa fábula está falando? Do que ela está falando? Sobre o quê? O que essa raposa representa? Então, essa fábula, ela está falando daquelas pessoas que estão desdenhando, estão desfazendo daquilo que elas não conseguiram. Não é muito comum? Às vezes, uma menina, tenta conhecer um menino, alguma coisa, aí o menino não dá muita bola e fala, ele também é feio, também não queria. Isso não acontece? Vice-versa, com tantas coisas. Então, às vezes, quando a gente não consegue uma coisa, a gente fala, também não queria. Bom, é mais ou menos isso a mensagem, então, dessa fábula, certo? Então, primeira coisa, geralmente ela é curta, tá? É uma história curtinha. Ela pertence à tradição oral. Como assim? Elas são contadas de pai para filho. Quando elas começaram, elas surgiram com qual intuito? De passar um ensinamento. O que você prefere ouvir da sua mãe? Uma historinha ou um sermão? Eu tenho certeza que você falou que prefere ouvir uma história. Ninguém gosta de sermão. Então, as fábulas, elas foram criadas justamente para transmitir um ensinamento a partir de uma historinha. Então, eu coloco lá uma historinha, que eu quero ensinar alguma coisa com aquela historinha. Para quê? Para não chamar, não dar aquele puxão de orelha explícito. Então, quando eu vou contar essa historinha, a pessoa vai refletir sobre ela. É um puxão de orelha, sim, mas é de uma forma disfarçada. Que a gente vai parar para refletir se aquilo acontece ou não. As personagens são quase sempre animais. Então, essa também é uma outra característica. Geralmente são animais que são dotados de características humanas. Eles representam a gente. Por que põe um animal e não põe um ser humano? Justamente para ficar disfarçado. Eu estou falando do ser humano, imagina, eu estou falando do animal. E cada animal ele acaba representando uma característica. Então, a raposa muitas vezes é a esperteza, o pavão é a vaidade, o lobo ele representa a força física. Cada animal ele vai representar aí um tipo. E ele vai trazer um tipo de lição também, tá? Então, ele vai criticar o quê? Os defeitos dos seres humanos. São animais, mas que se comportam como nós, como seres humanos. E ele vai servir justamente para criticar esses comportamentos humanos com a finalidade de transmitir um ensinamento que é justamente a moral. Então, essa moral é o ensinamento que aquela história vai trazer para o leitor. Se lembram disso? Como eu disse, tenho certeza que vocês conhecem várias fábulas. Nós vamos ver uma muito conhecida que se chama O Lobo e o Cordeiro. Bom, então aqui a gente tem, olha lá, a própria imagem já diz muito pra gente. O lobo, fortão, todo bravo, o cordeiro tímido, acanhado, frágil. E é justamente essa representação aí que vai ser expressa na fábula. Aqui a imagem do cordeirinho, frágil. Então, um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e, por isso, havia uma correnteza forte. Então, a água passava bem rapidamente. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Como é que você tem coragem de sujar a água em que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome.
Aí, olha só a resposta que esperta do cordeiro. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui, uns 20 passos mais abaixo, e é impossível acontecer o que o senhor está falando. Então, se o terreno era inclinado e ele está aqui embaixo, a água vem de cima para baixo. Era impossível que ele estava sujando a água que o lobo estava bebendo. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador. E sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Arrumou outro pretexto, outra desculpa. Ele andou falando mal no ano passado do lobo. E olha a resposta, então, aqui a imagem do lobo. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não tinha nascido. Ele era um cordeiro pequenininho, jovem, não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse, se não foi você, foi o seu irmão, o que dá no mesmo. E olha, mais uma vez a resposta do cordeiro. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro. Sou filho único. Então ele tentou acusar o cordeiro de todas as formas. Estava sujando a água, que falou mal dele, que foi o irmão, e não conseguiu. Né? Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é isso que é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Então, de qualquer jeito, ele devorou o cordeiro. Ele só precisava de uma desculpa. Então, moral, a razão do maior é sempre a melhor. Né? A razão do mais forte é sempre a melhor. Por quê? Então, ele está falando que, às vezes, as pessoas precisam da força bruta para vencer. Que, infelizmente, quantas pessoas, às vezes, não se valem da força física porque não conseguem ganhar na argumentação. O lobo conseguiu ganhar do cordeiro na argumentação? De jeito nenhum. Né? Ele tentou incriminar o cordeiro de todas as formas. No final, ele desistiu, falou que precisava de um motivo qualquer e comeu o cordeiro mesmo assim. E isso realmente acontece. Vamos pensar nos elementos aí da narrativa. Quem são os personagens? O lobo e o cordeiro. Onde que aconteceu? Que lugar? Aconteceu numa floresta, ali próximo a um rio, certo? O que mais? Qual que era o enredo? O enredo é a história propriamente dita, né? Que eles estavam bebendo água, o lobo tentou incriminar o cordeiro, tentou arrumar um motivo para ele devorá-lo, e mesmo assim não conseguindo, ele ainda comeu o cordeiro. E aí? O que mais que eu tenho? Narrador. Que tipo de narrador que eu tenho? Né? Eu tenho aqui um narrador, ele participa dos fatos. Olha os verbos, né? O lobo pensou um pouco e disse, não aparece nenhuma vez um verbo na primeira pessoa, então eu tenho aqui um narrador que não participa da história. A história ela tem um começo, um meio e um fim, que respeita a ordem cronológica do relógio. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esses detalhes agora? Bom, primeira coisa sobre a ordenação dos fatos. Existem duas formas de eu ordenar esses fatos. A linear, como a da história que nós acabamos de ver, em que os fatos, os acontecimentos, eles são apresentados na ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? A ordem do relógio. Então, a sucessão de fatos acontece na ordem mesmo em que eles aconteceram. E o que seria, então, essa não linear? Tenho certeza que vocês já viram um filme assim que começa e, de repente, para 3 meses antes, e aí volta. Né? Ou então, você começa assistindo o filme e aí ele fala assim, 2 anos depois, e aí ele vai para frente. Então, isso não está seguindo a ordem cronológica do tempo do relógio. O narrador, né, o autor foi lá e colocou naquela ordem exatamente para deixar a história mais interessante para você. Existe um porquê dele ter colocado primeiro o fim, ou ter colocado e pulado no tempo, ou às vezes eu estou contando uma história e ele conta de uma lembrança do passado e depois volta para o presente. Essa ordem, então, que nós chamamos de não linear. Não foi o caso da história, da fábula, mas vocês com certeza já viram muitas histórias, muitos filmes, séries, em que tem uma ordem não linear, tá? Pode ter saltos no tempo, vai para frente, ou pode ter flashback. Então, flashback é você justamente voltar no tempo, ir para trás e depois voltar para o presente novamente. Bom, e autor, né? Autor e narrador é a mesma coisa? Às vezes, alguns alunos vão explicar, porque o autor falou assim, assim. Mas foi o autor que falou? Não foi o autor, foi o narrador. Eles não são a mesma coisa. Nossa, professora, não são a mesma coisa de jeito nenhum. Por quê?
O autor é um ser real, verídico. É ele do mundo nosso, né? É uma pessoa realmente. É ele que inventa a história. Então, além de inventar, ele vai lá e ele escreve a história. Já o narrador é uma invenção do autor. Então, quem vai contar essa história, eu posso ter, às vezes, uma mulher que coloca na sua história, ela é uma escritora, mas o narrador é um homem. E daí? Não importa. Então, não é ela. Ou mesmo que seja um homem, o escritor e o narrador seja um personagem, uma pessoa do sexo feminino, né? Ou do sexo masculino, no caso, se for igual, não quer dizer que é ele que está falando. Ele inventou aquela pessoa que está contando a história. Tá? Então, é justamente essa invenção do autor, que é o narrador, e ele que vai contar a história para você. Aqui, então, nós temos, olha, é o narrador que faz essa história sair de dentro do livro, faz a história vir para o mundo real, faz a história participar, ganhar a nossa imaginação e não ficar justamente só ali dentro do livro. E aí, foco narrativo. O que é isso? Foco narrativo. Como que aquela história ela é contada? Ela pode ser contada em primeira pessoa, quando eu tenho um narrador personagem. Então, muitas das histórias que nós vimos, que a gente vê no nosso dia a dia, o personagem ele faz parte, ele é o narrador. E aí ele vai, quando isso acontece, ele vai conseguir contar muito mais os seus sentimentos, as suas angústias. A gente se envolve com o jeito de olhar daquele personagem, que é o narrador. E aí, nessas histórias, por exemplo, quando eu pego lá o Diário de um Banana, quem que conta? Eu tenho um narrador em primeira pessoa, é o Greg que conta essa história. E aí a gente sabe muito mais do jeito que ele pensa, a forma com que ele age, a gente se aproxima do personagem que é o narrador, tá? Eu vou achar muitos verbos e pronomes como eu, nós, na primeira pessoa, por isso que é o narrador em primeira pessoa. E segunda pessoa, professora, existe? Não existe. Ou é a primeira pessoa, ou seja, ele faz parte da história, ou é a terceira, ele não faz parte. Ele está contando de uma outra história que não aconteceu com ele. E aí, quando eu tenho em terceira pessoa, eu vou ter dois tipos de narrador distintos. Um narrador observador, que é limitado. Que é isso? Por que ele é limitado? É como se fosse uma câmera, que fica lá no alto. E essa câmera vai contar só aquilo que vê. Então, aquilo que ele está vendo, ele conta. Ele observa o que se passa, mas ele não sabe, por exemplo, do que vai acontecer depois ou antes. Ele não sabe do que acontece, o que o personagem está pensando. Ele só conta o que ele vê, tá? Já o narrador onisciente, olha essa palavra, onisciente. Né? Ciente que sabe, oni é de tudo. Então, o narrador que tudo sabe e tudo vê. Parece que ele tem uma bola de cristal. Ele sabe o que está acontecendo aqui, ele sabe o que está acontecendo lá do outro lado, lá fora também. Ele sabe dos pensamentos dos personagens, ele sabe de tudo o que acontece, ele pode saber até do futuro, o que você ainda não resolveu, mas ele sabe o que você vai pensar, o que você vai decidir. Então, esse narrador onisciente é aquele que sabe de tudo. Certo? São esses os detalhes mais importantes que eu queria passar para vocês hoje, sobre a ordenação dos fatos e sobre o foco narrativo, né, os tipos de narrador. Por quê? Por exemplo, um narrador, quando ele é onisciente, eu tenho que saber justamente que ele vai me contar detalhes que, se fosse uma pessoa, um narrador personagem, ele não conseguiria falar o que o outro está pensando. Vou também, quando eu tenho, às vezes, um narrador em primeira pessoa, às vezes ele vai contar uma história e ele vai contar o lado dele. Então, ele não é imparcial. Ele vai defender, igual quando você briga com o seu irmão, você vai contar para sua mãe. Você conta exatamente o que aconteceu ou você conta o seu lado da história? Então, um narrador em primeira pessoa, às vezes, tem alguns livros que a gente tem que ficar esperto. Não pode acreditar em tudo que ele conta, porque ele vai contar a história sempre do seu jeito. Tá? Então, vamos retomar o que nós vimos hoje? Olha lá. A fábula é uma narrativa em terceira pessoa, cujos personagens são animais e que transmitem sempre um ensinamento. Sobre a ordenação dos fatos, a gente falou que eles podem ser lineares, ou acontecem de acordo com a ordem do relógio, ou não lineares. Quando, às vezes, ele vai para o futuro, volta para o passado, não é o começo, o meio e o fim certinho na ordem. E o foco narrativo, ele pode ser, então, em primeira pessoa, quando eu tenho um narrador que também é um personagem da história, ou ele pode ser em terceira pessoa, quando o narrador ele não participa da história. E aí,
Ele pode ser observador, onde ele só conta o que ele vê, ou o onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo. Espero que vocês tenham gostado, tenham pensado em várias histórias que vocês conheçam, nas fábulas, e que vocês consigam fazer os exercícios com muita atenção e capricho, certo? Tudo de bom para vocês, um beijo e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!